Galera, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal comentando como os jogos são criados, né? Eu tava jogando Far Cry 2 e comentando um detalhe da sombra de um jogo em primeira pessoa. Você já parou pra... Você já sabe, já viu como é um jogo em primeira pessoa, como é o personagem em primeira pessoa e a perspectiva de quem tá jogando? É isso que eu quero mostrar aqui, porque por curiosidade e porque é muito interessante. Quando eu tava começando, né, nesse mundo de desenvolvimento de jogos, uma das coisas que, cara, me marcou muito, a câmera do personagem. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, e como é a movimentação, a animação. Então, por curiosidade, vou mostrar aqui. Olha só que interessante. Para você que não me conhece, eu sou Nery Neto, eu sou jornalista e programador de jogos, e eu tenho aqui um kit de primeira pessoa da Unreal Engine 5. Então esse aqui é algo que vem padrão, que você pode utilizar quando você começa. E olha como é um personagem em primeira pessoa. Nos mais variados jogos, você vai ter isso: as mãos e uma câmera. Então a representação visual, tudo que você vê é através de uma câmera. Então, inclusive, eu posso ter acesso a essa câmera aqui, ó. E é uma câmera de cinema mesmo. Tipo, todas as configurações que a gente tem aqui, que a gente tem acesso, são de base da câmera do cinema. Então eu tenho aqui, por exemplo, o campo de visão. O campo de visão é algo que se refere à câmera, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, um ângulo de 50. O que tá aparecendo aqui embaixo pequenininho, não dá para ter tanta noção. Mas, enfim, tem várias outras questões. Dá para você alterar a lente. Quando eu até comento nesse vídeo do Far Cry 2, eu comento, por exemplo, que tem um efeito. Sabe quando você tá tomando dano no jogo e aí, né, fica tudo meio embaçado e aí, de repente, fica com aquelas bordinhas de sangue? Isso pode ser adicionado aqui, ó, em Dirt Masks. Então você pode colocar essa Dirt Masks e essa máscara de sujeira, digamos assim, e você pode alterar a intensidade dela aqui. Você pode ter acesso a isso daqui e alterar durante o gameplay também. São múltiplas as facetas. Então é muito interessante pensar como isso funciona, né? Então você tem a câmera e tem os braços. Mas tá, Nery, quando eu tô jogando um FPS, eu vejo o corpo da galera. Mas eu olho pro meu personagem, olho pra baixo e eu não tenho sombra, eu não tenho corpo. Ou eu tenho sombra e não tenho corpo. What the fuck? Aqui, nesse caso, quando a gente fala de multiplayer, você pode escolher o que você vai passar adiante. O que você vai passar via rede. Então, em multiplayer, não é incomum você ter dois personagens. Um personagem com animações que você vai passar para quem tá te vendo, e um personagem com animações que só você vai ver. Então, você como jogador tá vendo só a mão ali e tal, mas o personagem, a outra pessoa que tá jogando, tá te vendo de corpo inteiro, porque é um outro personagem, porque são outras animações. E muitas vezes, às vezes, se consegue trabalhar a mesma animação e tudo mais, mas é bem difícil. Você repara que aqui, ó, eu tô meio torto, parece até meio corcunda. Por quê? Se eu sair um pouquinho aqui vai dar uma bugadinha, mas olha só, eu tô meio torto. É estranho, né? Você tem que colocar as mãos numa perspectiva que fique interessante para quem tá jogando. E isso é realmente o que importa. São vários os jogos que ficam... que a sombra é até um pouco esquisita se você para olhar. Mas beleza, eu quero que meu personagem fique assim, mas que a sombra fique legal. Como é que eu faço? Como eu falei, dá pra você, da mesma forma como você pode passar para outras pessoas que estão jogando com você no multiplayer um outro personagem, aqui você também pode fazer a mesma coisa. Não, a sombra ela não precisa ser totalmente precisa. Lógico que vai ser um pouco mais pesado, mas você pode ter o que é chamado aqui de Hidden Shadow. Cadê Shadow? Acho que eu vou colocar só Shadow que deve aparecer. Cast Shadow, Hidden Shadow. Então você pode habilitar a sombra e a partir disso você coloca Hidden Shadow e esconder a malha do personagem. Então você pode ter aqui um personagem de corpo inteiro com uma animação rodando junto com a animação do braço. Então você pode ter duas malhas. Uma que o jogador vai ver, mas não vai ter sombra. E uma que o jogador não vai ver, mas vai ter sombra. E aí você tem essa combinação em que a sombra é bonitinha e o jogo ali que é bonitinho na frente para a câmera do jogador, mas se ele olhar para a sombra não vai estar tão perceptível. Então tem várias técnicas que você pode ter para conseguir casar isso.
E são vários os jogos eles utilizam técnicas diferentes e de acordo com o budget, de acordo com a proposta. O Cyberpunk, eu já falei aqui, foi um jogo que decepcionou de uma maneira absurda, porque é um jogo que já tinha muito orçamento, tinha profissionais bons, só não teve tempo e quis fazer uma coisa maior do que tinha pra fazer. Então, né, ele estava lançando cagada, ele sabia que estava lançando cagada. E as sombras ficaram horríveis. Eu mostrei naquele vídeo do Far Cry, meu misericórdia, cara, misericórdia. Então existem muitas técnicas para que você consiga driblar isso. E aqui, né, esse kit um cara fez e eu comprei, não tá tão ruim de animações, tá? Até se eu pegar aqui uma arma, ó, e olhar a sombra, cara, tá bem ok, tá? Tá bem ok comparado aos próprios Cyberpunk. O Cyberpunk lá, nossa, misericórdia. Deixa eu pegar aqui essa arminha, ó. Esse kit aqui é muito bonitinho. O lance desse kit aqui é você pegar as animações. Né, pegar as animações e tal e poder adaptar para o seu projeto. Olha só como fica estranho. O cara fica, tipo, duro assim, né? Fica duro, encolhido, reto. Mas para animações de mão fica sensacional, fica perfeito mesmo. Muito bom. E a gente tem, por exemplo, o próprio GTA, né? O GTA é incrível. Incrível a habilidade que os caras tiveram para conseguir juntar o FPS e tal. E eu não sei todos os detalhes do desenvolvimento, até porque tem vários segredos de desenvolvimento da Rockstar, mas enfim, tem jogos que realmente a gente paga pau e a gente fica jogando e fica, pô, esses caras são muito, pô, simulação de física. Ai, muito bom, né? Então, você nota que todas as animações são feitas pensadas em como o jogador vai ver. Deixa eu correr aqui e deixa eu sair. Porque daqui de fora, meu amigo, olha só como é que fica horrível. Fica horrível, fica bugando assim, porque ele tenta buscar uma informação quando eu não tô com o personagem possuído, ele não consegue essa informação e ele buga. Então é sensacional olhar para como os jogos são feitos, todos esses detalhes que podem ser feitos para enganar você. Você é feito de trouxa. E é lógico, a câmera tem total participação nisso. E olha só, cara, isso aqui é a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei de cara. E é completamente diferente do que a gente tem aqui, por exemplo. Completamente diferente não, né? É diferente do que a gente tem em terceira pessoa. E aí eu tenho um personagem em terceira pessoa. Inclusive, se eu pegar esse personagem aqui e eu editar ele, eu posso trazer pra cá, por exemplo, esse câmera boom aqui eu posso colocar em 0. E eu posso trazer a câmera para uma perspectiva e você vai entender que não é assim simples, né? Pra você, colocou e já sai andando, tá vendo? Uma bosta. Ficou horrível. Aí você tem que ficar realmente trabalhando a animação para que fique do jeito que você precisa no seu jogo. Ó, deixa eu trazer um pouquinho para cá e um pouquinho para frente, por exemplo. Compilar e salvar. Ficou bom? Não, né? Continuou ruim. Aí tem a limitação do ângulo, ó. Tem várias coisas que você vai precisar trabalhar para conseguir entregar para o jogador uma câmera decente. Mas é da hora, né? É muito da hora ver como os jogos funcionam. É o que eu falo aqui nesse canal direto. Se inscreve nesse canal se você gostou desse vídeo, se você gosta de saber como os jogos são criados, se você gosta de jogos. E, inclusive, é claro, eu recomendo o meu curso de criação de jogos, de desenvolvimento de jogos. Eu ensino alguns projetos em que você cria o seu primeiro jogo e a partir disso você muda a forma como você enxerga os jogos e passa a criar os seus próprios jogos por hobby ou por profissão ou para que você consiga realmente mergulhar ainda mais nesse mundo que é fantástico. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!